Comigo aqui no estúdio, advogado, empresário e candidato a deputado federal, Wilson Paiva, do PDT de Guarulhos. Boa noite, Paiva. Boa noite, Pedro. Boa noite a toda a equipe do Radar. É um prazer estar aqui novamente. Eu vi uma publicação sua, já está sendo processado? Já começou, né? Mas é aquilo, só leva pedrada a árvore boa, né? A árvore que dá fruto. Então eu fui processado. Não vou falar por enquanto o nome do sujeito, mas assim, eu fiz uma publicação esses dias denunciando, e aí até perguntei naquele momento, né? Onde está o STF, onde está o TSE? 33 candidatos que se declararam brancos em 2018 se declaram agora negros ou pardos, né? Para receber mais fundo eleitoral e mais tempo de televisão. Aí eu faço uma denúncia dessa e eu que sou processado pelos caras, né, querendo silenciar a gente, querendo que o Facebook saia do ar. Essa publicação, inclusive, já saiu. Para todo o Brasil, ela já está fora do ar. Uma publicação que teve mais, sei lá, de 600, 700 mil visualizações. Então é isso mesmo. O Facebook retirou? Facebook e Instagram retiraram, né? Retiraram, e agora ele pede direito de resposta no dobro do tempo. Então, assim, é aquilo. No Brasil é complicado, né? É a banana comendo um macaco, né? Quer dizer que o cidadão era branco em 2018, agora ele se declarou negro? Coincidentemente, agora ele encontrou as origens dele, né? Exatamente porque justamente nesse ano tem mais fundo eleitoral, quem se declara negro, do que em 2018. Então eles eram brancos, como eu, como você, eles eram brancos. Então uma lei que foi criada para você ter mais pessoas, para dar uma igualdade nisso, para você ter mais pessoas negras na política, ou seja, uma lei séria criada, ele vai lá, e não é só ele, não é só essa pessoa que eu estou falando, não. 33 pessoas. Aí eu tenho coragem de ir lá, de denunciar essas pessoas e pergunto, onde está o TSE, onde está o STF, que fica aí julgando? O STF ontem cassou o piso mínimo dos enfermeiros, da enfermagem, mas autorizou um fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais, autorizou agora um aumento de quase 20% para o judiciário, mas sempre que a gente vai falar nas pessoas mais pobres, eles vão lá e, não estou falando no caso do TSE ou do STF, mas vão lá e a gente acaba sempre dando murro em ponta de faca. Não é fácil não, combater as irregularidades no Brasil. E agora também, Paiva, é uma questão envolvendo o Auxílio Brasil, né? Como é que está o Auxílio Brasil? Existe uma questão que, assim, eu já vim várias vezes no seu programa. Naquela época que eu defendia o auxílio, a gente apanhava, muita gente mandava mensagem, você vai lembrar, muita gente falava assim, populista, comunista, não tem dinheiro, vai quebrar o Brasil. O que acontece, Pedro, é que no período pós-pandemia nós estamos numa situação que o Brasil nunca passou, são milhões e milhões de pessoas passando fome, o Auxílio Brasil, R$400, ele foi aumentado para R$600 de forma eleitoreira. Tá? Mas você está reclamando que aumentou? Não, eu não estou reclamando que aumentou. O que eu estou reclamando é que acaba dia 31 de dezembro. Então, por que na época da eleição arrumou dinheiro e depois do dia 1º de janeiro não tem dinheiro? Então, o governo federal já mandou o orçamento falando que o Auxílio Brasil, a partir do ano que vem, vai ser 405 e alguma coisa. Aí o Bolsonaro vem aqui e fala assim, não, eu prometo que se eu ganhar a eleição vai passar para 600. Mas ele é presidente. Por que já não passa para 600 antes? Eu tenho certeza que se ele colocar essa lei, ela vai ser aprovada. Já aprova antes. Não. Se eu ganhar, eu vou aprovar. Né? E então, olha lá. Paiva, a Sônia Barbosa perguntando sua opinião sobre o fundo eleitoral. Boa pergunta. Ô Sônia, a gente vive agora, vamos separar as coisas. A gente vive em 2022 num momento onde as pessoas passam fome, onde as pessoas escolhem se compram alimento, escolhem não, tem que decidir se compram o gás ou se compram a comida. O fundo eleitoral, que antes era 1, alguma coisa, é obsceno. 4,9 bilhões de reais de fundo eleitoral em 2022, quando as pessoas não têm o auxílio gás. Então imagina só, Pedro, hoje eu defendo que existe uma lei criada que diz o seguinte, todo mundo que está no CadÚnico ou recebe o BPC tem direito de receber o auxílio gás. O auxílio gás hoje, que era para ser pago para 30 milhões de pessoas, está sendo pago para 5 milhões.
Como que eu vou aqui defender um fundo eleitoral? Fica meio contraditório eu falar assim, olha, o governo tem que pagar o auxílio gás e eu defender um fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais. Tem político, Pedro, recebendo 3 milhões de reais. 3 milhões e 200, 3 milhões e 300, que é o teto do fundo. Diversos políticos. Eu vi ontem você conversando com o Rabi, até um abraço para o Rabi, falando assim, o fundo eleitoral ele veio para dar uma equidade na campanha, para a pessoa que tem menos dinheiro concorrer com quem tem mais dinheiro. Isso é na teoria, Pedro. Na prática, é ainda o abismo maior. Sabe por quê? Se vai uma pessoa que não tem dinheiro e entra num partido, ele não vai ter 10 mil reais desse fundo. Enquanto quem já tem dinheiro e tem mais chance vai ter 3 milhões. Então o fundo partido, eleitoral é pior, mas todos os partidos, Pedro. Não tem nenhum que divide igualmente. Eu vou concordar com você o seguinte, eu particularmente eu sou a favor do fundo partidário. Só acho que esse valor que foi aprovado é obsceno também. E que fosse então dividido entre todos os candidatos. Lógico. Mas não é. Entende? Então é sempre assim. Ele faz assim, olha, nós vamos colocar agora uma cota para pessoas negras, mas só que você pode se autodeclarar negro. Então você entende que é sempre o povo perdendo? Daqui a pouco ele vai falar assim, olha, pode entrar qualquer prefeito em Guarulhos, contanto que ele chame Pedro Paulo Notaro. Então assim, cada vez mais o princípio da impessoalidade, ele é rasgado. Pode pega qualquer partido, pode pegar qualquer um, Pedro, não vou dar nome a partido, pega qualquer um. Veja quanto que os deputados federais eleitos têm de fundo partidário e vê a pessoa que acabou de entrar no partido quanto tem. E aí você vai parar de defender o fundo eleitoral, porque o fundo eleitoral, além de ser obsceno no valor, é obsceno na distribuição. É um abismo ainda maior. O problema é interno no partido. Todos os partidos, não tem um que não seja assim. O problema é a lei, porque a lei deveria falar que vai ter fundo que seja dividido entre os candidatos. Mas não, aí ele deixa para um partido. É claro que o partido vai colocar quem tem mais chance, quem já é deputado federal, amigos, quem já é rico. Quem recebe mais dinheiro de fundo eleitoral? Quem é rico ou quem é pobre? Você sabe, é quem é rico. Quem tem mandato. Quem tem mandato e quem é rico, que tem mais chance. Esse vai receber mais dinheiro do fundo eleitoral. Então o abismo, o fundo eleitoral foi criado para diminuir o abismo entre quem é rico e quem é pobre. E ele aumentou esse abismo ainda. Tem que mudar a regra. Então. Eu tenho uma condição que eu consigo fazer minha campanha, e me dá muito mais fundo do que para os outros. Ajudou no que o fundo eleitoral? Como é que é? Deixa eu ver quem é que você escreveu. Dan Lima Rodrigues, para falar em denúncia, consegue apurar sobre o candidato que assumiu, mas está como inapto? Eu já te respondi isso aí, meu amigo. Se o cidadão foi considerado inapto na eleição, ele não é nem suplente. Então, não tem como assumir, não. Boa noite, Wilson Paiva. Guti é seu amigo? Quem é que perguntou? Bruna Miranda. Bruna, deixa eu te falar uma coisa. O problema, Bruna, na política é exatamente a gente agir diferente com quem é nosso amigo e quem é nosso inimigo. Você sabe por quê que o prefeito Guti recebeu muito pouco? E muito pouco, isso aí eu discuto com qualquer um. A gente tem aí deputados federais que dizem que são da cidade, mas não mandam dinheiro para a cidade, mandam muito pouco. Sabe por quê? Porque ele quer mandar para o prefeito que é amigo. E ele não manda para o prefeito que é inimigo. Então é o seguinte, não importa se o Guti é meu amigo, se o Guti não é meu amigo, se o próximo prefeito de Guarulhos vai ser meu amigo, se o próximo prefeito de Guarulhos vai ser inimigo, eu não tenho que gostar do Guti, eu não tenho que não gostar, eu não tenho que gostar do próximo prefeito, eu não tenho que não gostar. Eu tenho que gostar, Pedro, da minha esposa, eu tenho que gostar dos meus amigos. Do prefeito, a responsabilidade do deputado federal que ganhar por Guarulhos é mandar quase todo o dinheiro para Guarulhos. Se ele ganha com o voto de Guarulhos, aí ele vai mandar, sabe para quem? Para quem é amiguinho dele. Sabe por quê? Porque o cara vai trabalhar para ele nas cidades. Aí que já começa a corrupção. Não importa se o Guti é meu amigo, não é meu amigo, se o próximo prefeito de Guarulhos é meu amigo ou não é meu amigo. Importa que é o seguinte, se eu for eleito deputado federal, eu vou mandar muitos recursos para Guarulhos, para terceiro setor, para a ONG, para o CIP e principalmente para a saúde de Guarulhos. Sendo meu amigo ou não sendo meu amigo. Marcelo Lousada, eu disputei a campanha em 2020 para vereador e fiz minha campanha com recursos próprios. Para vereador é mais difícil ainda você conseguir verba do partido, hein? Muito mais difícil. É difícil para... Caramba, o Gabriel Monteiro ali falando. Gabriel Monteiro? Olha lá, não é a fotinha do Gabriel Monteiro ali, não? Não parece a fotinha dele? Jefferson Silva. Paiva, se o Ciro não entrar para o segundo turno, qual a sua decisão, Lula ou Bolsonaro? Ciro Gomes. Ciro Gomes vai estar no segundo turno, eu voto nele no primeiro e no segundo turno. Tá certo.
Vamos lá, produção, mais alguma pergunta aí? E o pai, me diga uma coisa, como é que estão as ruas? Como é que você sente a população? Pedro, eu tenho andado muito, né? Eu tenho andado por Guarulhos inteiro. Eu fiz um caminhão, montei um caminhão. Ah, Will, você pagou como o caminhão? Com recurso próprio, tá? Então, assim, meu caminhãozinho de som sou eu que pago. Meu caminhãozinho, meu material, meu santinho, meu perfurado. É uma campanha humilde, não é uma campanha gigante, também não é uma campanha muito pequena, é uma campanha dentro dos recursos que eu posso fazer. Uso muito, né, a ferramenta que são as redes sociais, porque você tem que lutar com as armas que você tem, né? Então, assim, não estou recebendo 3 milhões de reais de fundo, nem 1 mil reais de fundo, então eu tenho que tentar fazer alguma coisa diferente. Eu montei um caminhão, que às vezes você fala assim, olha, são 4,9 bilhões de reais de fundo eleitoral. A gente não sabe o que são 4,9 bilhões. A gente nunca fez um cheque de mais de 1 milhão, modo de dizer, entendeu? Então você não sabe o que são. Mas você faz assim, o que dá para comprar? Você não sabe. Você não imagina, a gente não consegue imaginar 4,9 bilhões. É algo surreal, né? Então eu montei um caminhão com dinheiro, né? Com dinheiro, não é dinheiro, é só um adesivo lá, não é uma cédula, nada, mostrando para o povo o que são 4,9 bilhões de reais. E aí eu mostro para o povo, ó, pessoal, esse é o fundo eleitoral. Isso aqui é um retrato do país que a gente vive hoje, onde um político ele pode ganhar 50 mil reais, 40 mil reais, onde um desembargador, um juiz, ele teve aumento agora de 18%, e onde quando você vai falar que vai aumentar em 10 reais o salário mínimo, o cara fala que para o povo não tem dinheiro. Então eu mostro ali, eu sempre falei o seguinte, o Brasil tem dinheiro e tem muito dinheiro. O problema é que o dinheiro está indo tudo para custear. Se vamos pegar, por exemplo, o governo federal, sobra muito pouco para investimento. Por quê? Porque só o judiciário fica com 100 bilhões de reais. Esse ano, 4,8 bilhões de fundo eleitoral, mais 1,2 bilhões de fundo partidário, 6 bilhões de reais. Você já foi no Congresso? Você já deve ter ido algumas vezes no Congresso Nacional. Pedro, o que tem de funcionário lá, ganhando 8, ganhando 9, ganhando 10, ganhando 12... Só para abrir a maçaneta. Só para abrir a maçaneta. Você vai para o judiciário, você tem uma pessoa contratada só para tirar a toga. Entendeu? Todos os políticos hoje, a maioria deles tem carro com motorista. Então, quando eu falo, por exemplo, ó, não vou ter carro com motorista, olha, eu abro mão do fundo eleitoral, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, eu me importo com você. Eu vou lutar por você. É estranho eu chegar aqui e falar assim, olha, eu vou lutar por você, eu luto pelo Auxílio Gás, eu vou lutar para que o Auxílio Brasil seja de R$600 no mínimo, permanente, só que você vai olhar na minha prestação de contas, tem 2 milhões. Então assim, aí tem gente que fala assim, ah, mas todo mundo usa. Pedro, eu uso a seguinte coisa, que eu aprendi há muitos anos, que é o seguinte, uma coisa não é certa, mesmo que todo mundo faça, né? Então, assim, eu uso isso. Mesmo que todo mundo faça uma coisa, não quer dizer que ela está certa. E nem que ninguém faça, não quer dizer que ela está errada, sabe? Então, assim, não é porque todo mundo pega que eu vou pegar. Eu não vou pegar por quê? Porque eu vou dar o exemplo. O que eu puder dar exemplo, eu vou dar o exemplo. Eu estava no Partido Novo. O Partido Novo não usa fundo eleitoral. Aí eu saio do Partido Novo, é só no Novo que eu não usava. Agora que eu estou no PDT, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, eu vou usar 2 milhões. Então, assim, quem usa, eu não posso falar, quem usa é vagabundo, quem usa é desonesto. O fundo não é ilegal. Eu acho o fundo imoral. Então, eu quero dar esse exemplo. Eu não ter um carro com motorista, eu não ter um motorista para dirigir, para abrir a porta para mim. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, você não tem um motorista para abrir a porta para você. Porque eu, político, Pedro, tenho que ter isso. Por que eu tenho que ter um cara para colocar o terno, tirar o terno em mim? Por que eu tenho que ter isso? Então, assim, isso é simbólico, querendo dizer o seguinte, eu vou lutar por você. É isso que eu quero dizer quando eu falo sobre isso. Qual o nome dele? Hércules Alain, é isso? Você desistiu da sua candidatura a prefeito em 2020 pelo Novo. Até cheguei a fazer campanha para você. Por que desistiu? Ô Hércules, eu agradeço por você ter feito campanha para mim. Vou pedir, inclusive, que você faça de novo, agora para deputado federal. Você está vendo por essa entrevista que, independente de partido político, que a gente precisa estar inserido dentro de um partido, no Brasil você não pode, não existe uma candidatura autônoma. Então, eu estou no PDT, mas você percebe, Hércules, que eu não abri mão dos meus princípios e dos meus valores. Na época, em 2020, eu não me sentia... Eu estava com a minha filha muito pequena ainda, precisava ali de cuidados.
eu queria ajudar, ver um pouco mais minha filha crescer. Eu tenho empresas que eu precisava estruturar ela, hoje elas estão mais estruturadas, dependem menos de mim. Então, assim, e você ganhar para prefeito, né? Primeiro que assim, não é que eu ganharia, mas quando você entra numa disputa, você entra para ganhar. Ia me tomar um tempo e uma responsabilidade que naquele momento eu não tinha. Então eu saí, mas não saí pelas portas dos fundos. Ajudei o Novo a ter um diretório aqui, fiz doação, filiei, inclusive. E desistiu em tempo hábil. E desisti em tempo hábil para o Novo poder escolher. Exato. Então, assim, eu acho e não me arrependo da minha decisão daquele momento. Quem é que perguntou da taxa do lixo? Eu me lembro que ele criticou aqui no radar. Você veio aqui e criticou a taxa do lixo. Por que não criticou a taxa do lixo? Eu respondo, ele criticou sim. Veio aqui no radar e criticou a taxa do lixo. Eu critiquei, eu falei que a taxa do lixo era... que eu não era 100% contra a taxa do lixo, eu era 200%. Eu falei isso. Eu era 200%, né? Então, assim, eu critiquei sim a taxa do lixo. Então, é uma pergunta, talvez eu não sei, viu, Herculista? Você está enganado. Tem uma ali do auxílio 600, a próxima? Falou alguma coisa? Qual a próxima pergunta, produção? Deixa eu ver. É do... Só um segundo aí, vamos lá. Tinha alguma coisa do auxílio 600, vai ser prorrogado? O auxílio R$600 não foi prorrogado para o ano que vem porque cai na responsabilidade fiscal. Isso cai na responsabilidade fiscal, mas o aumento do judiciário não cai na responsabilidade fiscal, o fundo eleitoral não cai na responsabilidade fiscal. Então é exatamente aquilo que a gente fala. Ele não precisaria cair na responsabilidade fiscal, tá? Volta lá só para eu ver de novo o que ele falou. Ele não precisaria, o auxílio cair na responsabilidade fiscal. Era só cortar de outro lugar, mas o problema é que eles não estão dispostos, entendeu? Eles não estão dispostos. Quando é para o povo, cai na responsabilidade fiscal. É só decretar a calamidade, como decretaram agora, né? Tá certo. Você usou o fundo eleitoral em 2018 e recebeu 200 mil agora. Você usou em 2018? Nem foi candidato em 2018? Fui candidato a deputado estadual. Eu não vou responder diretamente, porque essa pessoa se trata de um fake. Se trata de um fake, então eu não vou responder, mas eu já disse para você, Pedro, mas eu não tenho problema em responder ninguém, tá? Mas vamos perguntar como uma pessoa que realmente é. Coloca a fotinho lá, que eu sei quem é, e aí você manda uma pergunta que eu vou ter todo o prazer do mundo de te responder. Produção, se for fake, bloqueia. Dá uma olhada aí, se for perfil fake, bloqueia. Tá ok, Wilson Paiva, quer algo a finalizar? Não, Pedro, agradecer, dizer que eu sou candidato a deputado federal, principalmente, eu tenho falado nas ruas que, talvez você não saiba, Pedro, mas você está contratando, né? Então, no dia 2 de outubro é o processo seletivo, você está contratando ali um deputado federal, um deputado estadual, um senador e o Guto é federal primeiro mesmo, viu? Primeiro é federal, 1, 2, 3, 4. Então, assim, você está contratando um federal, um estadual, um senador, um governador e um presidente. E eu gostaria de ser empregado de vocês, né? Então, gostaria, quem está assistindo em casa, de ser empregado. O que é ser empregado? É exatamente... Você já viu empregado com carro com motorista? Um funcionário com carro com motorista? Então, eu quero ser o quê? Quero ser funcionário da população, tenho lutado, não soltei a mão do povo um minuto, 99% dos políticos, não 100%, mas 99% dos políticos soltaram a mão do povo, quando eles mais precisaram, não soltei a mão do povo um minuto. Então, eu peço o seu voto agora no dia 2 de outubro para ser seu funcionário a partir do ano que vem. Pode ter certeza que eu serei um funcionário exemplar e se não for, eu mesmo renuncio, porque eu não quero ficar onde não me querem. Então, dia 2 de outubro, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Deputado federal. Obrigado, Paiva. Até a próxima. Obrigado. 18h50, produção.